Universidade Federal e Aliança pela presença de vocês. Nós vamos iniciar a nossa palestra com o professor Valente. E, dado o adiantado da hora, eu vou ser bem formal e deixar o professor à vontade, tá certo? O professor Valente, é uma honra tê-lo conosco aqui em Fortaleza, aqui na UFC, no Estado, nas instituições. Temos representantes aqui de escolas, universidades e outros centros de educação e outras áreas afins, engenharias também, nós temos pessoas presentes, várias pessoas das engenharias. Então, nessa visão da busca da transdisciplinaridade, é bom que nós tragamos aqui para a palestra pessoas das várias áreas de conhecimento. Então, estou passando para vocês com muito prazer a palavra do professor Valente. Professor Valente, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Bom dia. Eu queria agradecer o convite tanto para participar da banca agitada como para essa palestra aqui com vocês. Esse aqui foi o tema que o Júlio escolheu e é um trabalho que a gente está fazendo já há algum tempo. Tem inclusive um livrinho que a gente publicou junto com a Beth Almeida sobre essa questão de integração currículo e tecnologia. Inclusive, tem uma discussão bastante interessante, né, que a gente mudou um pouco essa questão de falar de integração ao, integração no, e na verdade o que a gente quer é realmente o E, porque tanto faz uma coisa, né, tanto faz a tecnologia do currículo como o currículo, mudando um pouco a tecnologia, como vocês vão ver aí com relação ao que a gente está fazendo. Bom, o que a gente vai falar com vocês? Basicamente são esses 3 temas e ao longo da conversa a gente vai discutindo esses temas aí à medida que a gente vai respondendo perguntas e assim por diante. E no fim, dependendo do que vocês e o tempo, a gente pode fazer uma outra discussão. Bom, primeira parte então fala do currículo e as tecnologias, né? O que a gente está entendendo por isso? Bom, primeira coisa, o que significa essa palavra currículo? Quem tem alguma ideia do que é, qual é o significado de currículo? Rapidinho. Fala alto. Relação de atividades. O que mais? Disciplinas. A origem etimológica da palavra, alguém conhece? Caminho, um percurso para correr, né? Hã? Um caminho para correr, andar no circuito. Curros, né, de caminho que, inclusive o animal faz isso, né? Você coloca o animal no curros e ele não sai de lado, ele vai na mesma direção. Bom, tem diversas significados, né? Primeiro é esse aí da etimologia da palavra, do curros, do correr, né, onde a gente faz essa coisa do animal como a gente falou. Aí tem aquela, né, que é justamente a programação, o programa que você falou, quantidade de atividades ou relação de atividades. Aí tem a questão da grade. A pessoa entende currículo como sendo aquela grade que você tem a sequência das atividades. Outra definição é a questão da prática social pedagógica. Então aqui já é uma outra visão do cidadão, etc., que é um pouco diferente dessa questão da grade, porque a grade tem um significado muito pesado, né, no sentido dessa organização das disciplinas, e aqui está falando um pouco mais do que acontece na sala de aula, o que emerge da conversa do professor com os alunos e assim por diante.
mas também tem a ideia de currículo. Na verdade, a gente tem dois extremos. Você tem o extremo que fala do currículo, conteúdo, grade e assim por diante. No outro extremo, você tem essa questão da prática cidadã, do conhecimento, de valores, etc. E eu acho que nenhum dos dois, né, na verdade, dá conta de explicar o que a gente quer. Por quê? Porque a grade você tem aí uma coisa bastante rígida, né, dessa programação de sequência de disciplinas e conteúdo e assim por diante. E aqui também você tem um negócio assim meio geleia, né, porque o cara fala do cidadão, etc., mas ele não sabe fazer conta, não sabe fazer gramática da língua portuguesa e assim por diante. Então também não adianta esse conhecimento aqui sempre que aquilo, né, assim, o sujeito ter conteúdo. Na verdade, o que a gente quer é um cidadão que conhece e tem conteúdo. O cara sabe gramática da língua portuguesa e assim por diante. Bom, uma outra coisa a respeito do currículo é a questão do que é prescrito, ou seja, aquela visão burocrática que o professor faz no começo do semestre, no começo do ano, falando o que vai acontecer. E uma outra visão é o que é realmente praticado em sala de aula. E, na verdade, o que a gente gostaria é ter uma visão tanto do prescrito como do praticado, mas que isso fosse de uma maneira, vamos dizer assim, consciente do professor e não simplesmente uma visão dicotômica, vamos dizer assim. Uma coisa é outra. Bom, e as tecnologias? Como é que as tecnologias entram nisso? Aí você tem, não sei se vocês lembram, tem alguém que lembra desse computador? Quem que lembra disso? O MSX, onde a gente tinha praticamente o logo, esse era o logo dessa máquina, não tinha praticamente mais nada, né? Tinha o cartucho, inclusive, que a gente usava, e ligava a máquina e aparecia isso. E eu chamaria a zona de conforto pedagógico, porque não tinha mais outra coisa para ser feita. Essa máquina, inclusive, não tinha nem um processador de texto, não tinha nada. Era um brinquedo, né? Ele tinha esse logo, que é um logo muito bem colado, muito bem, tinha muitas características interessantes. E isso era o que a gente tinha nas escolas. Nem Apple a gente tinha, porque o Apple não tinha o cedilha, não tinha acerto, etc. Então a gente não usava o Apple. E essa máquina tinha cedilha, tinha tudo. Era uma máquina que dava para escrever o português como a gente gostaria que acontecesse na sala de aula. Isso então era o que tinha, o professor não tinha que pensar mais em nada, ligava a máquina, tinha essa coisa aí, né? Tinha o logo do jeito que está aí, e ele usava isso da maneira que ele entendia, queria, etc. Quando apareceu as novas mídias, agora dá um salto, né, de 20 a 25 anos, essa coisa ficou mais complicada. Por quê? Porque hoje eu não falo só do computador, né? Eu estou falando da fotografia digital, eu estou falando, né, claro, inclusive eu posso falar do papel digital, eu estou falando de internet, eu estou falando de vídeo, eu estou falando de som, estou falando do computador, claro. Num determinado tempo a gente falou muito sobre a TV digital, que ia ajudar, que ia colocar computador na casa das pessoas, que via essa tecnologia, eles iam ter acesso à internet, etc, etc. Coisa que na verdade não aconteceu, né? A TV digital hoje é outra coisa completamente diferente. E começa a aparecer um outro protagonista aí, que são os celulares, né? Que cada vez está ficando mais integrado todas essas atividades aí, todas essas facilidades. E hoje você tem aí praticamente, né, os laptops educacionais, coisas que a gente já está usando, os tablets e os celulares fazendo aí um papel de integrador desses recursos tecnológicos que a gente tem. Cada vez mais o tablet está ficando parecido com o celular, cada vez mais o celular está ficando parecido com um computador. E a gente então usa hoje, que a gente, né,
fala sobre a convergência das mídias, originando o que eu estou chamando aqui das tecnologias digitais de informação e comunicação. Como que isso funciona? Isso funciona no sentido que hoje eu não falo dos recursos, né, propriamente. Eu estou falando mais das linguagens que isso permite, né, que esses recursos tecnológicos permitem, coisa que na literatura está sendo conhecido como as novas mídias. E cada uma dessas aqui, na verdade, tem por trás uma linguagem, uma especificidade que agora o professor, para saber usar essas coisas, ele tem que conhecer essas especificidades para poder fazer a integração curricular. E a gente vê, por exemplo, né, uso de redes sociais. Você pega, por exemplo, o blog. Né? A escola tem blog, os alunos usam o blog e tal, mas como eles não entenderam a especificidade do blog, o que eles fazem? Em muitos casos é um repositório de foto que eles tiram lá, que a gente abre aqui, não entende nada, tem um monte de fotografia, porque não tem uma legenda, não tem uma explicação, não tem nada, ou é um monte de palavra que alguém escreveu, que não tem contexto, né, para você entender aquilo ali é complicado. Ou seja, eles não entenderam qual que é a especificidade dessa mídia, né, dessa linguagem que está por trás desse recurso, e usa de uma maneira banal, né, que não tem muita relação exatamente com aquilo que foi para qual foi desenvolvido, e isso significa então um empobrecimento, vamos dizer assim, dessa tecnologia e, portanto, dessa mídia. Isso, então, dificulta essa questão da integração, fica cada vez mais complicado. Né? Então, quando a gente fala de currículo e tecnologia, ou a gente está falando do ensino de conteúdo disciplinares via tecnologia, ou você está falando de ensino, né, dessas tecnologias e dos aplicativos. Então, eu levo meu aluno lá para o laboratório, por exemplo, de tecnologia, de informática, para ensinar sobre um determinado software, que não tem nada a ver com aquilo que eu faço na minha sala de aula. Ou eu tenho alguns conteúdos curriculares que eu ensino via tecnologia, né? Por exemplo, é muito comum a gente ver blogs, né, de professores que não terminaram o conteúdo na sala de aula, ele põe no blog e fala para o aluno, ó, entra lá no meu blog que você pega o resto da disciplina que nós estamos trabalhando. E o que a gente gostaria, na verdade, né, o que está aqui, seria tecnologia e conteúdos disciplinares integrados, né, de maneira que eu vou trabalhar os conteúdos, né, por meio dessas especificidades tecnológicas, e aí então a necessidade de conhecer as especificidades tecnológicas, no sentido de ajudar o aluno e promover a questão da construção do conhecimento. Certo? Então, eu estou mostrando para vocês os extremos, né, porque, por enquanto, se eu não souber fazer essa integração, eu fico ou num lado ou no outro, e não consigo pensar nessa questão da integração. Então, o que a gente está querendo? Que essas tecnologias não sejam vistas mais como ferramenta, né, no sentido do cara falar, é uma ferramenta para fazer coisa, mas como linguagens que começam a estruturar não só a atividade curricular, como as coisas que a gente faz. Por exemplo, é quase que imaginável hoje você pensar em fazer, por exemplo, o nosso imposto de renda sem tecnologia. Nem tem formulário, nem sei se tem formulário, você nem pensa naquele negócio que a gente tinha que entregar a declaração, por exemplo, até 4 horas da tarde, no último dia lá, 30 de março, desse tipo, porque você faz tudo isso via tecnologia e passou a ser a maneira como a gente pensa, como a gente gostaria, né, que essas coisas fossem feitas no nosso mundo real, certo? E ele então passa a ser estruturante da maneira como eu penso, né? Por exemplo, em outros países você tem situações assim, para você saber se o metrô está funcionando, se o museu está aberto, etc.
não tem telefone para você ligar, nada, você entra na internet e essa informação está lá. Então, passou a ser um costume das pessoas, antes de sair de casa, entra na internet e vê se o metrô, por exemplo, está funcionando, ou se o lugar lá, o museu, etc., que você vai estar aberto ou não. Ou seja, você começa a pensar sobre essas atividades usando a tecnologia. Porém, né, na tentativa de fazer essa integração aí, na verdade, a tecnologia rouba a cena, como a gente fala, e a gente acaba não explorando os potenciais que essas tecnologias apresentam. Que eu quero aqui, no caso, centrar na questão da aprendizagem do processo de construção do conhecimento. O que significa roubar a cena? Ela passa a ser mais importante do que o que a gente quer fazer com essa tecnologia. E a educação, a escola em geral, faz isso não só com a tecnologia, como com as outras disciplinas que a gente tem no currículo. Por exemplo, a matemática, ela não foi inventada para ficar calculando, né, equação, essa coisa que a gente faz. A matemática é uma maneira de você ajudar o aluno a pensar, a clarificar esse pensamento que ele tem, etc, etc. Como é muito complicado de fazer isso, o que a escola faz? A escola reduz a matemática a um conjunto de técnicas que a gente passa para os alunos. Hoje nós vamos resolver a equação do segundo grau. E aí fica a técnica pela técnica. Ou seja, nesse caso, a matemática rouba a cena no sentido de um técnico, um aspecto técnico, mecânico da matemática é mais importante do que está por trás do raciocínio, da lógica, da disciplina mental, etc, etc, que a gente gostaria que o aluno desenvolvesse. A mesma coisa acontece com a tecnologia, né? Pensar a tecnologia de uma maneira de representar conhecimento, etc, etc, é complicado. No fim, o que eu fico ensinando software, fico ensinando Word, fico ensinando planilha e assim por diante. E o que eu gostaria que acontecesse com a tecnologia, na verdade, não acontece. Bom, então, segunda parte do que a gente vai falar agora é por que acontece essa desintegração. Isso está baseado nesse documento, não sei se dá para vocês virem aqui o link desse. É um estudo muito bem feito por um grupo de pessoas de Portugal, que faz um levantamento muito interessante a respeito da questão das competências e das tecnologias. E aí ele fala muito a respeito da questão da formação dos professores. Depois eu passo isso para o Júlio, ele tenta disseminar isso para vocês. Mas se colocar aquele nome lá, ó, competências TIC de estudo, no Google, ele recupera isso. Bom, é um catatal, ele tem 300 páginas mais ou menos, mas é um negócio muito completo que eles olharam a questão do mundo inteiro em termos dessas tecnologias. E o que eu vou falar aqui tem um pouco do que a gente já está fazendo e um pouco do que fala esse material. O que eles falam? A primeira coisa é a questão da escassez da infraestrutura. E aí, no caso, infraestrutura tecnológica, rápida evolução das tecnologias, formação inadequada dos educadores, necessidade de trabalhar as crenças, necessidade de tempo para o sujeito desenvolver e dominar a questão pedagógica do uso das tecnologias. O que é essa escassez? Eles fizeram um levantamento no mundo inteiro, né? Inclusive países aí que tem o melhor PISA, Finlândia, etc. E eles detectam que, do ponto de vista tecnológico, esses alunos, né, nesses países, eles não têm o mesmo índice de apropriação tecnológica que tem em outros países. Então, Finlândia, Noruega, esses países, você tem computador em tudo quanto é lugar, né? Tem até no banheiro. Porém, o que está acontecendo com o uso tecnológico desse material ainda está muito centrado naquela visão de tecnologia para o sujeito aprender sobre tecnologia e não incorporar isso
na questão curricular. Né? Isso é um estudo da OCDE, né, que pega aí os países da Europa e alguns países da América Latina, o Brasil entra nisso aí também. Então mostra que a questão não é uma questão econômica, não é uma questão de você ter acesso à tecnologia, de você ter disponível a tecnologia. É um problema muito mais complexo dessa integração ser feita realmente por um processo aí que tem mudanças, inclusive pedagógicas, né, que não é muito fácil de ser feita e, portanto, nem esses países estão fazendo. Bom, como eu estou falando, o acesso à tecnologia e infraestrutura são fundamentais, porém eles não garantem as oportunidades de aprendizagem. Então, não é só ter tecnologia, não é só isso. Bom, outra coisa bastante interessante é essa rápida evolução das tecnologias. Né? Você vê aqui que até 1990 a coisa crescia bem vagarosamente e tal, e aí quando chega no fim dos anos 90 tem aí um crescimento extremamente íngreme, né? Como mostra essa curva de crescimento, que é justamente quando aparece a Web 2, que abre a possibilidade das pessoas serem autoras e assim por diante. E aqui você tem quando esses diferentes mídias aí foram desenvolvidas e o rápido crescimento que eles tiveram. Por exemplo, o primeiro blog ele aparece em 2004, né, e você tinha por volta de 2 milhões. Já em 2006, né, 2 anos depois, você já tem 24 milhões de blogs sendo produzidos. A mesma coisa com vídeo, né? Você começa em 2003, você tem lá 52 milhões de vídeos. Em 2007 você já tem 123 milhões. MySpace também, mesma coisa. 2004, quando foi criado, tem 2 milhões. 2007 você já tem 160 milhões de MySpace. Ou seja, tem um crescimento muito rápido e quando o professor pensa que ele vai dominar alguma dessas coisas, ele é, na verdade, atropelado por esse ritmo acelerado de desenvolvimento dessas tecnologias. E aí então ele não consegue, né, correr atrás. Ou se corre atrás, ele corre atrás de um modernismo meio boboca aí, de falar que usa blog, de isso, aquilo, mas usa de uma maneira que não é adequada do ponto de vista que a gente quer. É simplesmente purpurina, né, para vender ou para colocar aí certas coisas que na verdade não é bem o que a gente quer. Bom, a outra coisa que a gente fala, ou que esse trabalho mostra, é a formação dos educadores que estão trabalhando com essas tecnologias. E aí a gente pensa, né, que o professor bem formado, que tem o conhecimento pedagógico, e você dá aí uma formação tecnológica, por exemplo, esse sujeito vai usar e saber fazer essa integração de tecnologia e currículo. E na verdade isso não acontece, né? Porque para fazer essa integração, na verdade é necessário essas mudanças de concepções pedagógicas, entender essas potencialidades ou as especificidades da tecnologia e aí ser capaz de fazer essa integração no sentido de saber como é que você usa esses recursos do ponto de vista do desenvolvimento intelectual dos aprendizes. E isso é uma atividade extremamente complexa, difícil da gente fazer. E o professor, na verdade, os cursos de formação que a gente faz, a gente esquece essa relação, né, tecnologia e pedagogia e provavelmente enfatiza mais o aspecto tecnológico, esquecendo ou deixando para o professor fazer o lado mais complicado, que é justamente como que ele integra essa tecnologia, aquele currículo, aquela pedagogia que ele faz. E aí nós estamos formando professores, na verdade, que não tem capacidade para fazer essa integração. O próprio curso de formação não ajuda, não cria mecanismos para que esse sujeito faça isso. Então, qual que é a questão? Além do conhecimento técnico e pedagógico, né, a
A pessoa pode ser fantástica do ponto de vista pedagógico, saber tudo do ponto de vista pedagógico, ter aí uma boa introdução tecnológica, porém, para fazer essa integração, é uma tarefa que não acontece, né, do dia para a noite. Tem que realmente fazer um trabalho aí de saber como é que funciona essa integração. Bom, um outro aspecto são as mudanças das crenças e teorias dos educadores. O que significa isso? Significa que praticamente os cursos que a gente faz, né, nessa formação, a gente não pergunta ou não leva em consideração quais são as concepções teóricas dos alunos, dos professores, dos formandos, vamos dizer assim. O que significa isso? Significa que essa pessoa, provavelmente que teve aí uma formação inicial e que já está no meio, no mercado, trabalhando na sala de aula, etc., ela tem certas concepções pedagógicas que determinam a prática do que ela faz. E se eu não pergunto, se eu não quero saber, se eu não quero entender quais são essas crenças teóricas, etc., que esse sujeito tem, que pauta, vamos dizer assim, a prática que ele faz, eu vou apresentar uma ideia, eu vou apresentar um processo de formação que provavelmente não se adapta a essa concepção que esse professor tem. E aí nós estamos, na verdade, criando uma luta, né, entre concepções, e claro que no fim vai valer a concepção desse professor, porque ele não vai mudar porque alguém mandou ele mudar. Isso é muito, né, como fala aí, é uma crença que é quase que a maneira como ele entende processos de ensino e processos de aprendizagem. Então, o que eles mostraram? Que as pessoas que já têm uma propensão, né, que já têm uma certa expectativa, né, com o uso daquela tecnologia, por exemplo, quem já tem uma concepção construtivista, adota essas tecnologias de uma maneira muito fácil dentro dessa concepção construtivista. Quem tem uma concepção mais instrucionista vai querer usar essa tecnologia numa concepção muito mais instrucionista, que para o nosso lado não é muito interessante, né? Porque a gente está falando em construção de conhecimento e um aluno criar, pensar, etc., de uma maneira diferente do que simplesmente ser um repositório dessas informações. Mas, né, os professores, né, que têm certas crenças e têm certas teorias, ideologias pedagógicas, eles vão incorporar a tecnologia nessa ideologia, nessa concepção. E se isso não for trabalhado, né, como esse pessoal aí disse, né, se a gente negligenciar essas crenças, nós vamos, na verdade, estar criando conflitos, né, que, como eu falei, o professor vai simplesmente abandonar o que foi visto, o que foi falado e volta à crença que ele tem, ou ele adapta a tecnologia a essa crença que ele já tem. Então, esses cursos de formação, na verdade, eles precisariam estar trabalhando essas culturas e práticas que o professor tem, no sentido de ajudá-lo a fazer essa integração, não simplesmente ir lá e dar um verniz tecnológico, por exemplo. Então, como eu falei, é muito mais complicado do que simplesmente colocar aí a questão tecnológica. Bom, a outra coisa que eles determinaram, que foi bastante interessante, é que esse domínio das tecnologias não acontece do dia para a noite. Então, o domínio pedagógico dessas questões não é decreto do Ministério. E ela se dá por etapas. Então, você tem uma primeira etapa, é o professor entendendo como é que aquilo funciona, né? Vou ligar o computador, isso aí é interessante para a minha disciplina. Ou seja, eu começo a desenvolver os conceitos básicos. O segundo, né, a segunda etapa é a aplicação das tecnologias em conteúdos disciplinares específicos. Então, por exemplo, o professor de português descobre que ele pode usar o Word para fazer lá
as redações, etc. O professor de matemática descobre um software, um aplicativo, etc. para usar na disciplina, primeiro passo. Agora, a tecnologia entra aqui, vamos dizer assim, como um enfeite daquilo que ele faz com lápis e papel. O que manda é o lápis e papel, e a tecnologia começa a ajudar alguma aplicação do que ele está fazendo. A segunda já é o que a gente está chamando de integração das atividades. Então, ele já começa a pensar uma nova maneira de fazer uma determinada atividade usando essas tecnologias. E, finalmente, você tem uma transformação pedagógica que é bastante complicada, que não é uma coisa simples, mas você tem aí a pedagogia, porque ele usa as práticas, etc., completamente transformadas para incorporar essas tecnologias. Tem um trabalho dessa aluna, o nome dela, não sei se dá para vocês lerem aqui, Marilene Borges. Entram na biblioteca virtual da PUC São Paulo, né? Você entra na página www.pucsampaulo.br. Lá tem biblioteca virtual, né? Abre a biblioteca virtual, coloca esse nome, tese de doutorado, e você vai obter a tese dessa aluna. A gente está transformando isso em livro, tá? Mas está demorando um pouquinho. O que ela fala? Ela fala que esse desenvolvimento, na verdade, é uma pirâmide, que a base, aqui não sei se vocês estão lendo, a base é o aspecto emocional do professor. Se o professor não está preparado, vamos dizer assim, emocionalmente, para poder embarcar nesse processo, né, que no fim vai provocar a mudança do trabalho, da atividade que ele faz, ele não consegue fazer esse percurso que ela detectou, que né, começa com o lado emocional, aí depois tem uma coisa bastante técnica, que é entender o computador, como é que liga, etc. Né? Aí ele começa a fazer o que ela chamou de imitação, ou seja, aquilo que ele faz no lápis e papel, ele começa a fazer na tecnologia. Aí o outro nível é entender que essa tecnologia serve muito para a questão da comunicação. Então, ele quer transmitir o que ele está fazendo, ele faz o blog, ele faz a página, ele faz uma série de coisas, e assim por diante, até você chegar nesse processo, né, que eu estou chamando aí das transformações pedagógicas, que muito poucos alunos, né, desse curso, desse trabalho que ela fez, conseguiu fazer, mas é uma coisa gradativa, né? Ela quis colocar aqui que isso acontece, na verdade, numa espiral, né, crescente, que o professor, cada vez que vai dominando ele vai integrando, e assim ele vai desenvolvendo essas noções, né, de como integrar e como fazer essa questão pedagógica e a questão tecnológica. É um trabalho muito bem feito, uma tese muito interessante que ela trabalhou com, no caso, gestores de escolas, né, o coordenador pedagógico, etc., nesse processo de apropriação das tecnologias. Bom, a apropriação e a transformação pedagógica são processos fáceis e vão consumir muito tempo e esforço. E o que é muito interessante é que nesses cursos, nesse processo de integração tecnologia-currículo, na verdade, os professores não são liberados, vamos dizer assim, ou não é dado tempo a eles, de modo que eles possam fazer esse estudo, tentar entender o que está acontecendo, né? E aí, então, ele tem aí 40 horas de trabalho, ele vai fazer um curso à distância, que ele vai ter que fazer à noite, ou saber lá eu quando, né? E esse processo de maturação, vamos dizer assim, de entender, de assimilar, de desenvolver essas concepções que nós estamos falando, na verdade não acontece, e ele simplesmente aprende lá uma tecnologia que ele incorpora, ele transforma, ou seja, adapta a essa metodologia que ele já tem, e a transformação realmente não acontece. Bom, então isso aí mostra para nós, né, esse trabalho que tem um pouco do que está escrito lá nesse trabalho, um pouco da experiência que a gente tem,
mostra por que essa desintegração está acontecendo, quais são os problemas que a gente tem que enfrentar no sentido de facilitar essa questão da integração dessas tecnologias ao currículo, né, que a gente tem hoje na sala de aula. Bom, o próximo aspecto que a gente vai discutir um pouco é a questão das possíveis soluções, né? Como é que a gente resolve, como é que a gente faz para criar essas possibilidades de integração. Bom, possíveis soluções que a gente tem. Então, uma é um desafio pedagógico muito grande, eu vou falar isso com vocês aqui um pouquinho. A outra questão, a ampliação do que a gente está chamando dos letramentos, softwares educacionais mais próximos do conteúdo que o professor faz, um trabalho que a gente está fazendo agora de laptop na escola e implantação desse laptop no trabalho dos alunos. Então, vamos começar pelo primeiro. O que significa esse desafio pedagógico? E aí a gente está chamando a mudança do currículo, e eu estou falando de mudança mais de conteúdo do que realmente do que a gente vai abordar, né? Eu não estou querendo que a gente fale só esqueça a gramática da língua portuguesa, esqueça a educação do segundo grau, esqueça isso, esqueça aquilo, nós vamos fazer uma coisa completamente diferente. Não é isso. Não é a mudança do conteúdo, mas é a mudança de como que a gente trabalha com esse conteúdo. E o que a gente nota que praticamente esse conteúdo que a gente tem hoje, ele foi totalmente desenvolvido para a concepção da era do lápis e papel. Né? Então, você vai trabalhar matemática, você tem que trabalhar com lápis e papel. Você vai trabalhar português, você tem que trabalhar com lápis e papel, e assim por diante. E o que nós estamos vendo é que a tecnologia tem certas especificidades que eu posso usar agora, e eu estou chamando isso a concepção da era digital, no sentido que eu posso usar animação, imagem, hipertextos, autoria, etc., que fazem parte desse digital, que não está sendo explorado. Por quê? Porque naquelas coisas que a gente discutiu antes, o que o professor faz? O professor não entende isso aqui, ele pega o aspecto, vamos dizer assim, mais banal da tecnologia e incorpora naquelas questões que ele já faz, que é praticamente o uso do lápis e papel. E aí então, o que o computador está fazendo? Nada. O computador está fazendo aquilo que eu já faço no lápis e papel. E não preciso de computador. Tanto é que eu faço minha aula, né, no meu giz e quadro negro, sala de aula, papel, e de vez em quando eu levo meu aluno lá no laboratório, para nada, porque aquilo ali não está adicionando nada a lugar nenhum. E com isso, então, a gente tem o que eu estou falando, né, da tecnologia incorporada às questões do lápis e papel. Eu quero mostrar para vocês, vou pegar, por exemplo, quem é de matemática aqui? Levanta a mão, você tem vergonha? Quem lembra? Agora não precisa nem ser de matemática, né? Porque provavelmente todos que estão aqui passaram por primeiro ensino básico, primeiro ensino fundamental e ensino médio, e foram obrigatoriamente apresentados, não sei o que fizeram, mas foram apresentados a equação do segundo grau. Quem lembra o que a gente fazia com a equação do segundo grau? Qual era a atividade que a gente fazia com a equação do segundo grau? A trajetória da bola lançada. Não lembro também. Além disso. Que é? Qual é? E mais? Pra mim era só pra tirar a nota baixa. Só para tirar a nota. Nem tirava a nota. Bom, sem as brincadeiras agora. O que a gente fazia com a equação do segundo grau? Qual era a atividade que a gente fazia? Calcular o x1 e o x2. Calcular. Fala alto. Usava a fórmula de Bhaskara para calcular o x1 e o x2. Calcular o x1 e o x2. E o que a gente usava?
Então, só para lembrar, a equação do segundo grau era uma coisa assim, lembra disso? Famosa. Equação do segundo grau. Como é que a gente calculava o x1 e x2? O que a gente usava? Fórmula de Bhaskara. Ele tá bom ainda, hein? Lembra disso? Acha o x1 e o x2, né? Eu fiz o gráfico uma única vez, porque dá um trabalho enorme, né? Era só para saber como é que fazia. Ou seja, isso aqui que eu estou chamando da atividade, né, para o lápis e papel. Então agora, o que a gente tem? A gente tem equação do segundo grau para a era digital. Não sei se você, quem conhece esse conjunto de software aqui, levanta a mão. Um só. Aluno do... Bom, dois, conhece também. Então, esse é um conjunto de software do pessoal que trabalha na Universidade do Colorado. Pena que não tem internet aqui, mas a gente podia colocar PHET no Google, não conectando. Mas, se eu colocar PHET no Google, ele me coloca nesse site que está todo traduzido em português. Tem um grupo de brasileiros que traduziu isso para o português. E eu baixei o software e ele, quando a gente baixa, eu posso baixar ou eu posso executar isso online. E ele me apresenta então essa tela aí. E eu então agora consigo, brincando com essas coisas aqui, entender como é que isso funciona. Então, por exemplo, o A positivo me coloca uma parábola, né, desse jeito aqui. O A negativo, ele vai fazer isso. Tá certo? Notem, por exemplo, a função do B. É uma âncora, olha, não mexe aquela posição. Tá vendo? Esse ponto aqui não mexe. Onde eu cruzo o eixo do Y, eu não mexo. É quase que se fosse uma âncora do sisteminha. Já o C, ele faz esse movimento aqui, que é justamente o que faz isso aqui, ó. O que o B faz? O B faz isso. Então ele não mexe, né, aquela ali que era a âncora. E o A, né, faz a posição. Se é negativo, a curva vai ser assim. Se ele é positivo, ele vai ser assim. Tá bom? Agora eu pergunto para vocês. O software está me dando o valor onde cruza o X, o X1 e o X2? Nesse aqui ainda posso até ter, né? O valor aqui é quanto? 0. Por quê? Porque eu estou trabalhando com uma equação onde aqui é 0, né? Se eu tiro o valor de X, uma das raízes é 0. Então tudo bem. Mas esse valor aqui eu tenho? O software está falando para mim qual que é aquele valor? Tem o valor? Não tem valor. Não. Tem algum lugar que fala para mim qual que é esse valor aqui? Não. Ou seja, o que é interessante desse conjunto de softwares, desse site, desse pessoal da Universidade do Colorado, é que para você fazer software, você tem que entender as especificidades do que você quer. Se eu fizesse um software que tem o Implot, tem um monte de software aí, né, que faz isso e me dá os valores. Claro que esse software foi desenvolvido para engenheiro, para matemático. Se eu quiser entender a questão matemática, eu não posso dar o valor de x1 e x2. Por quê? Porque eu quero que o sujeito aprenda o básico, que faça o cálculo. Ou seja,
eu preciso fazer uma integração de lápis e papel com tecnologia. Mas o que eu quero do software? Eu quero justamente a concepção do que está envolvido na questão da equação do segundo grau, que é justamente essas coisas que eu estava mostrando para vocês, né? Que o que faz o valor do A negativo, o que faz o valor do A positivo, o que faz o B, o que faz o C e assim por diante. Essas concepções que me interessam. Agora, a maneira como isso era feito, né, no nosso, quando a gente estudou, primeiro, quanto tempo a gente estudou equação do segundo grau? 1 mês, 2 meses, 3? Quanto tempo? Pelo menos 2 meses. Por quê? Porque era dado uma quantidade de exercício, um halterofilismo mental, faz bastante exercício, você vai entender essas coisas que eu estou colocando aqui rapidamente, mostrando para os alunos. Entenderam? Então, faz bastante exercício, né? Não tem o valor do C, o valor do B é negativo, o valor de não sei o que, não dá para extrair a raiz, tem que ter um monte de experiência para poder entender essas coisas, de modo que, fazendo exercício, fazendo atividade durante 2 meses, eu desenvolveria essas concepções que a gente tem aqui, rapidamente, explorando a animação, os recursos tecnológicos. Agora, não dá só para ficar nesse nível aqui, né? De explorar a questão de como é, como é que funciona, sem eu saber exatamente como é que a gente calcula esses valores aqui. E para isso eu preciso de lápis e papel. Não tem jeito. Se eu quiser aprender Bhaskara, eu tenho que pegar a fórmula, né? Botar lá os valores, etc., e encontrar os valores de x1 e x2, e aí então eu vou saber qual que é esse valor, qual que é aquele, assim por diante. Então, não é qualquer software. Para você fazer software, você tem que ser inteligente, entender processos educacionais, processos de desenvolvimento de conceito, assim por diante. E uma hora você precisa da tecnologia. O que eu quero? Animação, etc., para poder fazer uma série de coisas. E num outro determinado momento eu quero lápis e papel, porque eu quero que o sujeito realmente trabalhe com aquilo e desenvolva esses conceitos que você vai desenvolver com a questão do lápis e papel. Então, entendendo então essa questão que é muito mais complexa do que a gente imagina, né? Porque você fala, pô, mas por que o software me dá valor de x1 e x2? E como eu falei, tem software que faz isso. Só que, se eu faço esse tipo de coisa, esse software aí vai virar um filminho que o aluno assiste. O que o aluno faz aqui? Nada. Fica brincando com esse negócio e acabou. Outra coisa interessante desse software, que ele tem aí uma quantidade, como é um software aberto, então professores que estão desenvolvendo atividades, eles colocam lá qual é a atividade que ele está fazendo, como é que ele está usando esse software aí dentro da disciplina dele. Então tem uma série de exemplos, né, de como que você faz isso, como que os professores estão fazendo isso. Então é um conjunto de software bastante interessante. Mesmo no portal lá dos professores do MEC, a gente não tem essa concepção, porque aquilo está sendo feito por pessoas que não entendem o que significa usar tecnologia, e faz software assim para substituir o lápis e papel, ou faz software para mostrar um monte de coisa que na verdade não me leva o aluno a desenvolver esses conceitos e a trabalhar com essas atividades para poder desenvolver esses conceitos. Então tem que saber o que a gente faz com essa tecnologia. Bom, vou voltar aqui ao meu... Bom, então é só colocar PHET lá, então tem um monte de coisa de física, de matemática, de química, de eletrônica, um monte desse material. Bom, o que está envolvido, na verdade, né, o que está por trás dessas coisas que nós estamos falando, é que a escola até hoje não teve interesse de explorar certos aspectos do processo educacional
E o que, por exemplo, o que está sendo colocado, né, como atividade educacional não privilegia o que a gente está chamando aí da depuração, ou seja, do sujeito fazer uma ação e, na verdade, usar isso, né, como processo de aprendizagem. Por quê? Porque a primeira coisa que eles fazem é definir o conceito para a gente. Então eles chegam lá e falam, equação do segundo grau, te dá a equação do segundo grau, ou o teorema de Pitágoras, eles me dão o teorema de Pitágoras, escreve na lousa, define. Em seguida, vem aí uma interpretação do teorema de Pitágoras, né? Põe na escada, ou mostra o triângulo, ou que seja, interpreta aquilo. Aí vem uma questão de compreender como é que aquilo funciona, como é que aquilo é aplicado, etc. E finalmente eu tenho aí uma série de ações, exercícios que a gente faz. Isso não acontece só, por exemplo, com matemática, acontece com o aspecto, inclusive, de todo o processo educacional. Por exemplo, eu fiz engenharia. Eles me deram cálculo, um monte de cálculo, análise numérica, aí depois a gente começou a ver materiais, blá, 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 e no fim eles me mandam fazer um TCC para colocar tudo isso junto. Ou me mandam fazer um estágio. Aí vai lá e aplica tudo isso que você viu. Curso de pedagogia, eu vejo um monte de coisa lá do Piaget, metodologia, didática, etc. Aí faz o TCC e vai fazer estágio. Tá certo? Essa é uma caricatura do nosso processo educacional. Por quê? Eles não estão interessados na ação. Estão interessados em passar conceito, encher a cabeça do aluno de informação. E aí fala, ó, vai para o mundo e aplica. Agora, se você pensar nas coisas mais importantes que você faz na vida, você não aprendeu desse jeito. Por exemplo, eu não aprendi a criar minhas filhas assim. Não tinha manual, certo? Você leva a criança para casa e aí pega o telefone, fala com um, etc. Ou seja, tem aí uma série de ações que você está fazendo, você tem que resolver e você tem que ir aprendendo, né? A gente fala que o primeiro filho, ele que ensina a agir, no segundo melhor, terceiro então, né, o cara faz com o pé nas costas. Aprender a cozinhar. Tem gente que pega lá a receita, a hora, etc. Pode ser que a gente faz isso. Mas, por exemplo, no meu caso, eu não aprendi a cozinhar desse jeito. Por quê? Porque quando a gente vai fazer realmente essas coisas que eu estou falando, se eu for aprender a cozinhar, se eu for aprender, a coisa começa a atuação. Eu estava querendo aprender lá a fazer pudim, ou não sei como é que vocês falam isso, pudim de coco, vocês falam? Manjar de coco? Bom, a minha mãe manda a receita, manda lá a receita, 1 litro de leite, tantas colheres de maisena, 1 litro de leite de coco, blá, 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 blá. Eu ponho tudo isso na panela, ela manda mexer. Está escrito assim no fim da receita: mexa até dar o ponto. Aí eu estou lá mexendo, aquela gororoba, eu olho para aquele negócio e falo, o que é contra esse negócio? Então o que você faz? Você pega o telefone, né? Mãe, ó, misturei isso, fiz aquilo. E agora? Ela falou, você acha que está muito líquido? Eu estou achando, não tem isso aqui? Precisa então de mais maisena, coloca mais maisena. Mas coloca devagarzinho, não sei o que, tá. Aí eu vou colocando, está ficando um pouco mais duro. Aí quando você está mexendo, você está vendo um risco numa jarra aí? Eu vejo um risco. Então quando você começa a fazer devagarzinho, o risco emenda. Teoria. Quem usa essa teoria do risco emendado? Sabe o que eu estou falando, né?
outros pregam no fundo da panela. Essa é a teoria. Então, quando descolar, Que é o mesmo problema, Deixa que é o até mesmo descolar. problema de dar um ponto no brigadeiro. Agora, se eu quiser entender por que a maisena, o que se não tiver maisena, dá para fazer manjar de coco? Faz com o quê? Faz com o quê? Trigo. Por quê? Porque para dar o ponto eu preciso de um amido. Se eu tiver maisena, é o amido do milho. Se eu tiver flocos e não sei o que lá, é o amido da batata, da mandioca. Ou seja, eu tenho um nível de conceituação que eu começo a entender pudim de coco de uma outra maneira completamente diferente. Eu não estou aí mercê de uma receita que manda botar plantas e assim por diante. E aí a gente vai entender, né, que você tem confiança no cozinheiro quando ele consegue fazer as coisas, né, a improvisação, não tem uma coisa, coloca outra. Ele entende, vamos dizer assim, do ponto de vista conceitual, o que ele está fazendo. Ou seja, o conceito, nesse caso aqui, é a última coisa que aparece nessa brincadeira. Agora, ela começa com ação. E a escola não faz isso. A escola, para a gente fazer isso, você tem que colocar a escola, na verdade, de ponta cabeça. Ela não está interessada, né, nesse processo de construção que nós estamos falando. Por quê? Porque esse processo que nós estamos falando aqui, eu chego até a questão da conceitualização. Se eu quiser, né? Se eu quiser entender o que é aquilo, como é que funciona, etc. E não simplesmente aí implementar uma coisa que eu realmente não me interessa e não conheço. E claro que nesse processo eu vou desenvolvendo as minhas teorias, que são as minhas crenças, as minhas concepções, etc. Elas estão aqui. Não estou jogando fora a teoria. Agora, ela vem fruto de uma necessidade que eu estou encontrando, de um processo reflexivo que está baseado numa ação que eu estou fazendo. Então, o que a gente quer com o computador? O que a gente quer com a tecnologia? Que o aluno comece a fazer coisas. Então, se eu dou aquele software para o aluno, eu começo a passar uma atividade que fala, olha, brinca com isso aí, me responda essas questões. O que o A negativo faz? O que o A positivo faz? O que o B faz? O que o C faz? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? E eu vou então criando as ações, levando a reflexão, e aí o aluno não conseguindo explicar aquilo, eu vou ter que então intervir com uma teoria e falar, ó, isso funciona assim por causa disso, 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 disso. Aí então o professor vai ter um outro papel. Que é o papel, por exemplo, que a minha mãe tem quando a gente está cozinhando. Ela manda a receita e fala, tempere a gosto. Então, o que é temperar a gosto? O que é que faz isso aqui? Põe vinagre, põe azeite, põe o quê? Aí tem teoria, ó, vamos fazer assim. Aí você começa a aprender como é que faz tempero, aí você improvisa, você faz, você busca, você vira uma outra pessoa. Mas a abordagem pedagógica é completamente diferente. Bom, outra coisa que a gente está notando, a questão dos letramentos, né? Essa palavra letramento surgiu com a Paulo Freire, esse grupo que trabalhava com a questão da alfabetização. E a alfabetização tem um componente aí mecânico, vamos dizer assim, e na verdade o que eles querem é que a pessoa tenha um domínio daquela língua, né, da língua portuguesa, para poder fazer as transformações, e eles chamavam isso de letramentos. Só que hoje, com as tecnologias, eu tenho os letramentos digital, visual, sonoro, e quando você vê um blog cheio de imagem, que não tem nenhuma legenda, que a pessoa não sabe explicar, o que falta são concepções e letramentos. Porque ela acha que eu vou ler a imagem que ela colocou lá do mesmo modo que ela lê aquela imagem. Só que eu não tenho relação nenhuma. Se ela não explicar para mim o que ela quer que eu faça com aquela imagem, eu não consigo entender a imagem que ela colocou. Então você tem alunos de doutorado hoje colocando imagem no texto como se fosse enfeite.
o aluno fala assim para mim, professor, tá muito pesado, tem muito texto. Aí eu coloquei essas imagens aí para enfeitar um pouquinho. Agora, qual que é a relação disso com o texto? Nada. O texto não conversa com a imagem não conversa com o texto. Ou seja, ele não tem a concepção dos letramentos. Então, se eu estiver fazendo projetos, né, por exemplo, o que é isso aqui? Isso aqui é um projeto de meio ambiente, né, que o aluno está fazendo, só que cada grupo de aluno está fazendo uma coisa. Nesse caso aqui, o sujeito está fazendo um jogo, né, que fala sobre meio ambiente. Só que ele tirou fotografia do lago lá perto da escola. Então, as casinhas que caem aqui são fotos que o sujeito às vezes cai na lama, ele encontra lá um desafio e assim por diante. Ou seja, tem coisas aqui que eu estou integrando tecnologia, imagem, etc., para fazer um jogo que começa lá, tá vendo, ó, na lousa, né? Ele coloca isso no papel e depois implementa usando uma linguagem Scratch, nesse caso aqui, que é uma linguagem que a gente tem nos laptops. Esse aqui já escolheu fazer um filme, então ele tem que desenvolver lá o script da coisa, né? Papel e filma, e aí ele tem um filminho dele, né? Que é são pedaços do filme que ele colocou pessoas lá falando, etc., para gravar, falando sobre meio ambiente. Um outro grupo resolveu fazer posters, usando fotografia e textos, né? Criaram esse material e assim por diante. Ou seja, a gente está trabalhando a mesma temática, usando tecnologias e meios de representar isso de maneira diferente. Laptop na sala de aula. A gente tem projetos, por exemplo, esse aqui é um projeto de Portugal, da escola de Nova, ali em Osso, em Portugal. O que eles fazem? Eles levam um laptop para um grupo de alunos trabalharem problemas, resolver problemas usando a tecnologia. Então é um grupo de alunos que estão desenvolvendo uma determinada atividade e parte dessa atividade é feita com computador. Não tem um computador para cada aluno, é um computador para um grupo para resolver um determinado problema. E a gente tem, aqui está o endereço deles, depois eu passo para o Júlio dissemina isso. E aí a gente tem os projetos aqui no Brasil, que são esse projeto UCA, um computador por aluno. Tem algumas escolas que tem o projeto XO, que acho que no Ceará deve ter uma escola que tem esse computador do Negroponte, são 5 no Brasil, tem uma aqui em Fortaleza. E o que está acontecendo? Nós estamos vendo que isso começa a mudar, né, a cara do que o sujeito faz na escola. Não é mais assim restrito à sala de aula, tá vendo? Tem aluno usando computador fora, porque tem wireless, né, na escola, então o sujeito se une lá, baixo com mangueira para poder fazer coisa, muda a dinâmica da sala de aula, né? Um ajuda o outro, trabalham junto e assim por diante. Ou seja, a gente está vendo que essa possibilidade, essa tecnologia começa a mudar um pouco e coloca na mão do aluno a possibilidade dele começar a mexer com as ações primeiro, ao invés daquela coisa conceitual. Por quê? Porque uma vez que o sujeito tem um computador na carteira dele, não tem sentido o professor falar, desliga esse negócio, que agora eu vou lá na lousa falar para vocês em equação do segundo grau. Então, o que ele começa? Ele começa falando, olha, o computador está aí, entram, ou ele dá o site, ou ele dá o tema, procure aí, vamos ver o que a gente encontra. Então o aluno encontra uma coisa, outro encontra outra, outro encontra outra, e aí vamos ver como é que a gente resolve, o que é melhor, mostra o que você fez e assim por diante. E aí então, isso está dando uma outra dinâmica completamente diferente do que a gente tinha na sala de aula tradicional. Além disso, essas máquinas elas tiram foto, elas fazem filme, gravam voz. A única coisa que ela não tem é a chamada telefônica. Para isso você tem que usar Skype e assim por diante. Agora, é
uma máquina relativamente limitada. Se eu quiser fazer um filme, por exemplo, com essa maquininha, eu não consigo. Eu consigo fazer, né, tirar pedaços, gravar, etc. Aí eu preciso de um computador um pouco mais robusto, aí eu preciso do laboratório, aí eu descarrego essas coisas no laboratório, uso um software adequado para mim fazer os filminhos, as coisas que a gente realmente precisa. Ou seja, eu não consigo resolver o problema da escola e fazer atividades um pouco mais sofisticadas simplesmente com essas tecnologias. Eu preciso do laboratório. Agora, o laboratório passa a ter uma outra função completamente diferente daquilo que a gente tinha. Eu vou para o laboratório porque eu preciso dos recursos tecnológicos mais sofisticados para me dar conta de resolver uma série de coisas que essas máquinas não resolvem. Mas isso está mudando totalmente a abordagem, né? Aquele meio que o professor tinha, que ele achava que não ia ter tempo para fazer as coisas, mudou completamente, porque a molecada, inclusive essas escolas que eles podem levar o computador para casa, né, não são todas. Por exemplo, essa escola aqui fica numa periferia de São Paulo e é muito perigoso, então os pais decidiram que as crianças não podem levar o computador para casa. Mas essa cidadezinha aqui, Sul de Belucci, é um distrito, tem 2.000 habitantes, todo mundo se conhece, tem uma escola só, as crianças andam com o computador para a rua, você encontra criança em qualquer lugar, né? Eles colocaram wireless na cidade inteira, para poder, porque é uma cidade pequena. Então o professor dessa escola fala assim, olha, vamos fazer uma atividade assim, 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 e a gente espera que no fim de semana, blá, 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 blá. No outro dia, a molecada vem com a atividade totalmente pronta. Não tinha nada para fazer, eu fiz, eu procurei, está aqui, encontrei. E o problema desses professores é o que eu faço, né, para dar conta, porque a matéria está dada. Acabou, não tem mais nada para fazer. O que a gente faz? Esse está sendo um problema dos professores, porque os alunos estão andando numa velocidade muito maior do que aquilo que a gente esperava. E era um receio que os professores tinham, achando que não ia ter tempo, que o computador ia gastar, que não sei o quê, como é que eu fico com a minha, né, com o meu currículo, com a minha disciplina, assim por diante. E na verdade está mostrando um problema completamente diferente do que a gente imaginava. Os usos dos laptops está sendo um grande desafio. Por quê? Porque a gente está aprendendo a trabalhar com a questão da mobilidade tecnológica. Coisa que nós, né, se no começo desse projeto alguém perguntasse para mim o que a gente faz com isso, eu não sei. Eu não fui educado na mobilidade tecnológica. Né? A minha coisa era desktop, sentado no meu escritório e assim por diante. Aqui então nós estamos aprendendo uma série de coisas bastante interessantes, que é justamente a questão, por exemplo, do que a gente está chamando aí da mobilidade tecnológica, que na verdade leva a essa mobilidade mental, no sentido que a atividade, por exemplo, que o aluno começa a fazer na sala de aula, ele pode continuar na casa dele, ou ele pode continuar em outro lugar, ou a atividade que ele vê em outro lugar, de certa maneira, tem que estar relacionada com aquilo que ele faz na sala de aula. Então, a questão, por exemplo, do contexto, que antigamente estava centrado totalmente na sala de aula, hoje ela passa a ser expandida. Por quê? Porque o aluno pode começar uma atividade fora da sala de aula, e isso, de certa maneira, o professor tem que ficar sabendo para ajudar, dar significado para aquilo, né? E a mesma coisa, ele pode estar vendo uma coisa que começa na sala de aula e continua no museu, na rua, porque ele viu uma coisa diferente e assim por diante. Ou seja, está trazendo para essa questão de uso de tecnologias uma visão que a gente não tinha e que realmente muda, né, o papel do que é a sala de aula como centro disseminador de conhecimento. Isso hoje está acontecendo em qualquer lugar, e a sala de aula então vai passar a ter uma outra função, que é justamente o que a gente está vendo, que é ajudar esse aluno a significar aquilo que ele vê nos diferentes contextos. Uma outra coisa que a gente está fazendo, que está sendo bastante interessante, é que se o sujeito não tem questões, não tem perguntas, não adianta você ter Google. Você tem que saber perguntar, você tem que saber procurar, você tem que ter uma questão do que você está procurando.
Então, quando a gente une a possibilidade do contexto e a possibilidade do sujeito ter questões, aí a mobilidade começa a funcionar. Então, essa coisa que a gente está vendo agora, por exemplo, você está lá no restaurante, né, você está comendo um peixe, você fala, bom, esse peixe vive que jeito? Eu entro lá no Google, né, wireless, etc, mobilidade tecnológica. Aquilo que eu aprendo naquele contexto tem um significado muito maior, né, entrando lá no Austin, né, eu estou colocando posições para o sujeito fazer isso de uma maneira muito mais perto daquilo, da necessidade que ele tem. Não é uma coisa que, quando chegar em casa, aí eu já não lembro mais e esqueço e assim por diante. Agora, você só pode fazer isso, né, nesse contexto se você tem uma pergunta. Se você não tiver pergunta, se você não tiver o que procurar, né, não adianta nada. Então, o que a gente está estudando? A gente está fazendo um projeto que tenta lidar com esses dois temas, né? E o projeto que a gente tem com o uso de tecnologia é justamente a aprendizagem baseada na investigação. Ou seja, em qualquer disciplina, português, matemática, ciência, etc., o uso tecnológico, a atividade que vai ser feita, começa com uma questão, começa com uma pergunta, né, que esse sujeito está fazendo. Como é que foi isso, como é que é aquilo, e aí se encadeia todo esse processo da ação, da reflexão, né, inclusive a questão da conceituação, como eu estou falando. Isso é muito, está sendo assim, bastante estudado, é uma coisa bastante que está em desenvolvimento, inclusive na literatura internacional. Isso chama Learning Query, né, a questão da pergunta, do questionamento e assim por diante. E o contexto ajuda, porque dependendo do contexto que você está, é aquilo que você precisa, é aquilo que você busca, você provavelmente não esquece nunca mais. Então, o que a gente tem que entender é o que é essa tecnologia que a gente chama na hora que eu quero, quando eu quero, né, o Just-in-Time Knowledge que eles chamam. O que isso significa do ponto de vista da minha formação e da maneira como eu significo essas informações que eu encontro. Bom, para terminar, essas implicações pedagógicas da relação currículo e tecnologia, ela nunca está terminada. Ela é um processo que, como eu tentei mostrar para vocês, entra nessa questão de depurar, e você tem aí uma espiral, né? A Marilene fez isso no doutorado dela, eu fiz isso aprendendo a fazer pudim, manjar de coco, e aí, né, é uma espiral que eu vou depurando, e hoje eu tenho o meu jeito, que provavelmente pode ser diferente do que minha mãe me ensinou. Eu desenvolvi outras coisas, né, que ela pode estranhar, inclusive, a maneira que eu estou fazendo o manjar de coco, mas nesse processo eu depurei a receita que ela me deu, a maneira como ela falou, a teoria que ela tem, assim por diante. O que mais? Requer muita criatividade por parte dos educadores e alunos, porque agora a máquina estando na mão do aluno, ele começa a apresentar coisas, né, que às vezes o próprio educador não conhece e vice-versa. E aí então aqui a gente tem uma conversa muito mais inteligente, muito mais criativa do que esse professor simplesmente passando para o aluno o que ele, né, deveria armazenar. Uma outra coisa que está acontecendo também, que é bastante importante, os aprendizes começam a ter voz, eles começam a mostrar coisas, trazer coisas que são muito mais interessantes do que, né, simplesmente ficar sentado e ouvindo. E desenvolver uma nova postura pedagógica, né, que é saber explorar essas questões que nós estamos falando aí, da mobilidade, da conectividade, coisa que a gente não tinha antes, e hoje isso está cada vez mais, né, no bolso. A gente está carregando essas coisas hoje no bolso. O problema é como é que a gente vai usar isso e como que essas facilidades que você tem tecnológica, né, criam esses contextos de sala de aula, fora de sala de aula, e como é que essas coisas conversam. Bom, do ponto de vista prático,
o que eu tenho? Incentivar múltiplas experiências, não ter uma experiência só. Não tem quanto mais você tem grupos trabalhando, fazendo coisas diferentes, é extremamente salutar e importante do que simplesmente, né, querer que todo mundo faz e anda pela mesma cartilha. Não esperar que haja consenso pedagógico, porque agora aqui começa a aparecer coisas que nós mesmos, né, quem estava estudando, quem estava vendo essas teorias, começa a deparar com abordagens, usos, né, tecnologias e mesmo desenvolvimento do currículo, coisa que a gente não esperava, né? E isso é bastante interessante, porque aí você começa a ter uma diversidade muito grande de como que essas tecnologias estão sendo usadas. A gente, por exemplo, está fazendo um levantamento na Unicamp para ver o que os professores, porque cada um usa um sistema. Eu não uso Teleduc, eu uso não sei o quê. Eu não uso, eu faço um wiki, eu faço isso, eu faço um blog, blá blá. Então, essa diversidade aqui é extremamente interessante, porque você começa a ver como que as tecnologias começam a entrar nessas diferentes disciplinas. Promover experiências que visam a apropriação tecnológica, no sentido daquilo que estava falando, de dar tempo da pessoa desenvolver, da pessoa entender, realmente se apropriar daquilo, ao invés de simplesmente passar uma tecnologia esperando que a pessoa vai fazer esse trabalho por conta dela. E as pedagogias que combinam, né, diferentes linguagens. Por quê? Porque a própria máquina, né, a própria tecnologia, o computador, ela não tem uma linguagem só. É muito difícil hoje você falar, bom, blog é isso, né? Ou o MySpace é isso. Essa integração está acontecendo quase que de maneira natural e os projetos, os trabalhos que os alunos estão fazendo, não dá para falar, não, esse é um projeto de ciência, esse é um projeto disso, esse é um projeto daquilo. Por quê? Porque aparece como o sujeito escreve, aparece como o sujeito representa aquela informação, e isso tudo pode usar outras linguagens, né, que não seja exatamente esse conteúdo disciplinar como a gente tinha antes. É isso. Agora a gente pode discutir, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, a gente pode tem tempo ainda?